Romanos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 18 e do verso 19. Meditando um pouquinho em algo que o Senhor tem trazido ao meu coração dentro da nossa série de reflexões sobre o Evangelho da Graça. Hoje nós vamos estar meditando na quarta mensagem da série, titulada Condenados. E nós vamos ver que o Senhor Jesus tem nos dado uma porta de escape para a condenação. Romanos capítulo 5, verso 18 e verso de número 19. Todos os irmãos compraram? A palavra do Senhor nos diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Amém, meus irmãos? Meus queridos, nos anos que o Senhor Jesus esteve entre nós, Ele enfrentou uma oposição ferrenha de alguns partidos religiosos que compunham a sociedade de Israel. Nós vemos que o Senhor Jesus, principalmente com dois grupos, que eram os fariseus e os saduceus, Ele teve os embates mais terríveis, porque o Senhor Jesus, conforme avançava no exercício do seu ministério, cumprindo a vontade de Deus, anunciando a boa notícia da salvação, obviamente a sua mensagem se chocou com aquela forma tão legalista de se observar a religião que era praticada pelos fariseus, principalmente por eles. Eles se opunham, irmãos, de uma forma feroz. Nós vamos ver diversas maneiras, diversas formas que eles utilizaram no Evangelho para poder, de alguma forma, incriminar Jesus e encerrar o seu ministério. E nós entendemos que esse grupo, o grupo dos fariseus, eles entendiam de condenação como nenhum outro. Não é à toa que boa parte dos discursos de Jesus tentava corrigir os excessos que esses homens cometiam, julgando com isso estar fazendo a vontade de Deus. Esse movimento dos fariseus, irmãos, ele não começou mal. Ele começou na época dos Macabeus, cerca de 200 anos antes da vinda de Jesus, como um grande avivamento que os israelitas vivenciaram, no sentido de uma observância mais profunda da lei. Num tempo em que a palavra estava sendo esquecida, Deus despertou o coração dos israelitas e assim nasceu o movimento dos fariseus. Só que, como todo despertamento, irmãos, se ele não é bem administrado, ele acaba pendendo para dois lados. Ou ele pende para o extremismo, ou ele pende para o liberalismo. E os fariseus, quando nós chegamos aqui no tempo de Jesus, eles estavam num extremo terrível. Eles eram assim especialistas em oprimir as pessoas mais simples, oprimir as pessoas mais humildes, com uma forma de religião completamente legalista, uma forma de religião opressora, uma forma de religião que não visava de forma alguma formar discípulos de carne e osso, gente que tinha compaixão, gente que era amável. Não, eles eram tão ferrenhos na sua observação da lei e da tradição dos antigos, que eles chegavam a mandar para o inferno pessoas pelo simples fato de não terem lavado a mão antes de comer, pelo simples fato de não jejuarem, eles condenavam o inferno. E o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele diversas vezes, através de diversos discursos, Ele se opôs ferozmente contra esse sistema. No pensamento de Jesus, a religião não pode ser vazia. No pensamento de Jesus, a religião não nos torna deuses. A religião nos torna pessoas mais humanas, mais humildes, mais compassivas, com o coração mais aberto para o amor e para a generosidade. A religião não foi dada por Deus para oprimir ninguém, pelo contrário, ela foi dada por Deus para nos libertar da opressão e nos fazer livres na presença do Senhor. Só que num sentimento ali que essa forma de fé trouxe para os fariseus, além de eles serem pessoas arrogantes, eles disputavam quem era o mais santo, mais consagrado. Era normal que eles observassem e disputassem entre si
que observavam mais a lei, e faziam disso motivo de vanglória e de soberba. Tanto é que sempre que eles viam Jesus fazendo alguma coisa com seus discípulos que eles não concordavam, eles vinham matando e apontando dele. Mas o Senhor Jesus, sempre com a sua graça, com a sua boa notícia de salvação, Ele mostrava que os seus discípulos estavam aprendendo com Ele a realmente fazer a vontade do Senhor. E nós vamos ver, meus irmãos, que isso acabou sendo aí uma constante no ministério de Jesus, e alguns eventos que aconteceram ali vão elucidar muito bem o que eu quero transmitir para os irmãos aqui nesta noite. Meus irmãos, era muito comum, meus irmãos, que nesse tempo as pessoas fossem realmente levadas por qualquer orador bom que existisse. Então os fariseus, eles eram perseguidores, irmãos, eles eram verdadeiros agentes da religião. A Bíblia fala que eles gostavam de orar nas praças para mostrar e ser visto pelos homens. Eles gostavam de exibir os seus dotes religiosos. Enquanto Jesus mandava o seu discípulo orar escondido, para que aquela oração não fosse motivo de vanglória, mas de busca de intimidade com Deus, eles gostavam de estar nas praças, levantando as mãos, orando em voz alta. Para quê? Para que as pessoas pensassem que eles eram religiosos, para que as pessoas aplaudissem a sua religião. Mas, irmãos, não há glória nenhuma dos homens aplaudirem a gente. Quem deve reconhecer a nossa fé, a nossa busca, é aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, é aquele que nos criou, aquele que nos conhece, aquele que nos ama. Nada que fazemos na nossa religião, na nossa fé, deve visar nossa promoção pessoal. Pelo contrário, deve render glória para Ele, elevar o nome dEle, adorar o nome dEle, apresentar a Ele, aleluia, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Como os fariseus gostavam de serem vistos, eles não se deram bem com Jesus, porque Jesus valorizava a intimidade, a religião do quarto fechado. Ninguém está vendo você, mas Deus está te ouvindo e está trabalhando na sua vida, no seu coração. E a religião que Jesus ensinava, que cada discípulo seu e nós hoje cristãos precisamos observar, ela deve nos levar a um comportamento não opressor, mas libertador. Se a religião oprime, ela não é a religião de Deus. A religião, ela deve nos levar a uma liberdade. A liberdade do poder do pecado, a liberdade de sermos vistos e aceitos pelos homens, a liberdade de querermos ser alguma coisa quando somente Ele é tudo e todos, aleluia. A liberdade de obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Essa é a religião de Jesus. E os fariseus, eles usavam a sua religião como uma forma de coerção. Ou você faz o que eu acho que é certo, ou você vai para o inferno. E isso desagradou o Senhor Jesus completamente. Dentro da ótica cristã, meus irmãos, no pensamento nosso, nós devemos ter, de acordo com o que foi revelado na palavra de Deus, a nossa religião não foi feita para ser legalista. O que é uma religião legalista? É quando ela se baseia em leis, na observação apenas de leis. O cristianismo não é uma religião de pode e não pode. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Os valores que eu absorvo, que me fazem renunciar ao mundo, não são valores impostos. É resultado desse novo relacionamento que eu tenho por Deus. Como eu amo a Deus, eu quero agradá-lo agora. Então a minha renúncia não é para ganhar o céu, não é para ser salvo. A minha renúncia é porque eu sou salvo e quero viver para a glória daquele que me chamou, daquele que me ama. Só que, irmãos, esse grupo não entendia isso de forma alguma. E como todo legalista, ele quer no erro de rebaixar o padrão de Deus, rebaixar a lei, de uma forma que eles conseguiam observar. E quando um legalista conseguia seguir a religião dele direitinho, ele ficava soberbo, cheio de graça. Jesus chegou a falar: olha, vocês atravessam o mundo para formar um discípulo. E quando forma um discípulo, ele fica 2 vezes mais réu no inferno que vocês, porque vocês levam ele distante de Deus. Vocês não entram no céu e estão fechando a porta de quem pode entrar. O legalista pensa que compra Deus com a sua obediência, ou com a sua suposta obediência. O legalista pensa que basta uma pessoa boa, que faz tudo direitinho, e com isso ele começa cada vez mais a descaracterizar o bom propósito do Evangelho da Graça.
que é mostrar para nós que, por melhor que sejamos, nós temos a necessidade de um Salvador. Por mais esforçado que você seja, você pecou. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A nossa fé nos mostra que não tem ninguém bam, nem bom. Todos nós precisamos de alguém que nos salve da condenação. E eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Eu sei quem é essa pessoa, eu falei com ela hoje. É o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que é poderoso para salvar o mais vil pecador. Jesus abominava esse comportamento de legalistas, ele não gostava. Jesus conhecia o coração dos homens, ele sondava. Os fariseus, eles eram tão ferrenhos que eles ficavam bravos até quando Jesus curava o sábado. Você imagina, irmãos, uma pessoa está sofrendo com enfermidade por anos, arrastando, e você vê que ela tem condição de ser curada, e você vai curar a pessoa, e alguém fala: está errado, você curou no sábado. Olha que ponto ele chegava. O sofrimento humano não importava para eles, importava que a religião fosse obedecida. Então você vê a que ponto o legalista chega. Muitas vezes, em nome do legalismo, nós chamamos mulheres de morais porque não se vestem como a gente deveria se vestir, quando nós deveríamos ter pelo menos a humildade de pensar que às vezes aquela pessoa está arrebentada precisando de ajuda. O mundo não precisa de mais condenação, o mundo já está condenado pelos seus pecados. O que o mundo precisa é de salvação. Por isso a igreja não chega condenando, ela chega anunciando: a condenação já está sobre vocês, sejam esclarecidos disso, todos pecaram, condenados vocês já estão, mas nós temos uma boa notícia: há uma porta de escape, há uma porta de graça, e essa porta é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que entrar por ela vai achar passagem. Louvado seja Deus. Quantos já passaram pela porta que adorem o nome do Senhor esta noite? Na ótica de Cristo, não havia motivo de condenar ninguém, todos já estão condenados. Ele próprio disse que não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. O mundo já tem condenação demais, o mundo está sobrecarregado de condenação. A graça nos apresenta uma solução para isso muito eficaz, que é o Evangelho. E era necessário que aquelas pessoas entendessem isso com bastante clareza. Na ótica daqueles fariseus, meus irmãos, eles se julgavam superiores aos demais por observar a religião. Mas eles não entendiam que eles eram tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. E eles próprios necessitavam de salvação, necessitavam da ajuda do alto, necessitavam do amor de Deus. Irmãos, hoje eu posso estar falando com pessoas aqui que já conhecem já o Evangelho e talvez já tenham esse esclarecimento, mas o que nós observamos hoje muitas vezes é uma religião legalista querendo tomar conta de nós, querendo dizer que a cruz não foi suficiente, querendo reduzir o que Jesus fez na cruz do Calvário para mostrar para nós que ainda há um preço a ser pago. Não, para a salvação o preço foi pago todinho na cruz e ainda deu troco para nós. Além de nos salvar, Ele nos batizou no Espírito Santo, Ele nos deu dons espirituais, Ele nos colocou assentados em regiões celestiais em Cristo. Irmãos, Deus não está devendo nada para a gente. Por Cristo, o pecador está salvo e pronto, acabou. E glórias a Deus por isso, e a segurança nossa, que nós estamos seguros no Senhor Jesus. Se há um preço a ser pago, é o preço do discipulado, que não é para salvação, é para crescer na intimidade com o Senhor. É o esforço seu de estar nos cultos, é o esforço seu de estar na oração, é o esforço seu de ler a palavra, de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Mas isso não é para salvação, é porque nós somos salvos e nós precisamos entender isso. Na ótica legalista, só era salvo quem fazia uma série de coisas e observava uma série de regras. Cristo sabia que por melhor que fosse o homem, ele não podia se salvar sozinho. Jesus tinha uma maneira de enxergar interessante. No pensamento de Jesus não existe uma pessoa no mundo que não precise de um Salvador. Todos precisam. Você pode ser um camarada virtuoso, você pode ser um cara. Você precisa de um Salvador. Você necessita de Salvador. Ao mesmo tempo, no pensamento de Jesus, não há uma pessoa tão ruim na face da terra que não possa ser salva. Jesus é o Salvador do virtuoso e do inconstante.
Jesus salva a melhor pessoa e a pior pessoa, porque para Ele todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É por isso que aqui, diante de mim, eu tenho pessoas constantes e inconstantes. Tenho pessoas virtuosas e atrapalhadas. Tenho pessoas complicadas e pessoas certinhas. Mas todas elas estão debaixo da mesma graça e confiando em um único Salvador, que é poderoso para salvar qualquer ser humano. Quantos salvos aqui podem adorar o nome do Senhor nessa noite? Você foi salvo? Então adore ao Senhor Jesus. Desse modo, meus irmãos, Jesus foi tratando as pessoas com esse pensamento. Aos oprimidos, aqueles que não aguentavam mais condenação, aqueles que já estavam cansados de serem esclarecidos dos seus problemas espirituais, ele anunciava uma boa nova. Irmãos, como Jesus, ele é tremendo. Jesus pega uma prostituta e oferece a boa nova para ela. Um cobrador de imposto, boa nova. Uma mulher cananeia, idólatra, boa nova. Mas quando chegava num fariseu religioso, Jesus apresentava para ele a realidade do juiz. O machado já está colocado já na raiz da árvore. Por que ele fazia isso? O oprimido precisava ser levantado. Então ele pegava quem estava ferido e ele injetava nessa pessoa esperança. Ó, tem jeito. Tá tudo ruim para você, mas eu sou o Salvador. Tem jeito ainda, confia. Aleluia. Eu posso dar um jeito. Porque o oprimido precisa de ajuda. Você pode estar oprimido aqui nessa noite, companheiro, mas o Salvador te pega pela mão e te coloca de pé nessa noite, aleluia. Ao oprimido, a esperança nessa noite. Mas ao altivo, ao que pensa que é alguma coisa, ao que se esquece de onde caiu dos seus pecados, Jesus só pode apresentar a realidade do juiz. Não pense que você é alguma coisa não, companheiro. Se nós chegarmos lá, unicamente pela graça de nosso Senhor. Se nós entrarmos lá um dia onde Ele preparou para a gente, é porque a graça dele nos alcançou, o seu sangue foi derramado por cada um de nós, e por essa porta de graça todos nós podemos ser salvos. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. A esperança para o oprimido, a esperança para o batido. O Evangelho da Graça ele é poderoso para pegar aqueles que se julgam os piores e oferecer para eles esperança de salvação. Nós temos na Bíblia uma história que ilustra muito bem essa relação da lei e da graça. Lei e graça. É a história da mulher adúltera. Quantos já leram essa história na Bíblia aqui alguma vez? Quem já leu a história da mulher adúltera? Irmãos, é um dos textos mais interessantes da Bíblia Sagrada, porque ele escancara o que é a graça. Ele deixa ali tão estabelecido que Deus quer fazer com a humanidade, que vale a pena a gente refletir nele. Em João capítulo 8 está escrito esse texto. Se você quiser deixar aberto na sua Bíblia, enquanto eu estiver falando, você pode passar com os olhos aí no texto. Nós vamos ver que Jesus ele se retira para orar ali no Monte das Oliveiras. Jesus, irmão, sempre que ia passar por um perrengue, ele se retirava para orar. Sempre. Você está passando um perrengue? Tem uma receita para você nessa noite. Ore. Vem orar. Vem orar. Sexta-feira na vigília, irmãos, nós tivemos aqui um momento tão gostoso de oração. E o Senhor falou comigo para chamar alguns irmãos aqui da congregação para vir orar de sexta-feira. O Senhor falou para mim claramente: Sérgio, procura aqueles que estão passando por apuros e chame para oração. Porque, irmãos, as dificuldades adultas muitas vezes são uma forma de Deus nos lembrar que nós precisamos dele. Então, se você está passando por uma situação que não está se resolvendo, talvez seja o Senhor chamando você para a intimidade. Aleluia! Para estar mais pertinho dele. Se esforça um pouco mais, meu irmão. Busca um pouco mais. Aplica um pouco mais o coração em Deus. Para que você não fale que essa luta que você está passando é adversário. Não é. Muitas vezes é Deus chamando você para a intimidade. Deus chamando você para mais perto dele. Porque às vezes a vida secular nos afasta muito da intimidade, muito da comunhão, e Deus sabe usar as coisas ruins para nos abençoar. E eu quero dizer para você que através da oração você vai passar essa tempestade e vai glorificar o nome do Senhor Jesus. E vai dar força. Jesus sai para orar
E daí ele volta para ensinar. Jesus, ele recarrega as energias, depois ele vem para o serviço. E de repente, irmão, chega uma turba agitada, uma pancada de religiosos, por certo de todas as idades, e trazendo consigo uma mulher que foi pega no ato flagrante do adultério. Lançam aquela mulher aos pés de Jesus e falam para ele: mestre, essa mulher aqui foi pega no ato do adultério, foi um flagrante. E a lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. E o Senhor, mestre, o que o Senhor disse? Olha, irmãos, que situação difícil. Chegaram em Jesus, mostraram a lei, e Jesus disse que veio para cumprir a lei, não veio para prorrogar. E eles querem um veredito de Jesus. Eles querem um veredito de Jesus. Você vai ter que fazer alguma coisa aí. Eu não vou entrar nos pormenores desse texto, posso fazer isso uma outra vez. Mas se a mulher foi pega no ato flagrante, cadê o camarada? Por que só trouxeram ela? Será que o camarada era um moço troncudo que nem o Rafael? Falaram assim: se for pegar, eu mato você. Ou será que a única coisa que eles queriam fazer era incriminar Jesus? Não queriam obedecer a lei coisa nenhuma. Não sabemos. Mas ali o próprio cenário favoreceria Jesus a acabar com aquilo facilmente. Mas o Senhor Jesus, irmãos, tem um jeitinho tão especial de tratar os conflitos. Tão especial. Está vivendo um conflito na sua vida? Deixa Jesus dar o jeitinho dele no conflito da sua vida. Deixa Jesus dar o jeitinho dele no seu conflito. Jesus, ele se silencia. A pedagogia de Jesus é incrível. Ele fica quietinho, ele se abaixa e ele começa a escrever na areia. Não me vem falar o que Jesus escreveu, porque não está na Bíblia, eu não sei. Mas quem passou o dedo lá, ele passou. E todo mundo ficou olhando para ele e esperando que ele fizesse alguma coisa, esperando que ele tomasse uma decisão, que ele emitisse um veredito. A lei tinha que ser cumprida. A mulher de fato estava errada, e se ela foi trazida pela turba, ela conhecia a lei. Segundo a lei, ela mereceria ser apedrejada. O que fazer numa situação dessa? Que oportunidade incrível que o Senhor Jesus teve de mostrar a relação da lei e da graça. Irmãos, alguns crentes pensam que a lei não tem valor. Não entrem nesse caminho. A lei é fundamental nos propósitos de Deus. Eu vou citar alguns versículos, se você quiser anotar para poder ler na sua casa. Eu não vou ler os textos, porque eu tomaria muito tempo. Mas a Bíblia mostra qualidades da lei e a importância dela. Segundo Romanos 7, versículos 7 e 8, é a lei que revela o pecado. Nós não teríamos conhecimento do pecado se a lei não existisse. Segundo Romanos capítulo 7, verso 12, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Segundo Romanos capítulo 7, verso 13, é a lei que evidencia para nós o quanto o pecado é maligno e capaz de perverter a obra que Deus tem na nossa vida. Segundo Romanos capítulo 7, verso 14, a lei é espiritual. Algo que foi revelado por Deus e entregue por anjo, uma tábua de pedra, não pode ser uma coisa dessa terra aqui. É algo espiritual, veio de Deus, e Deus não erra naquilo que Ele faz. Gálatas capítulo 3, verso 19, diz que a lei tinha a função de impedir o avanço do pecado, até que Cristo viesse com uma solução melhor. Então o mundo só não é pior, porque a lei barrou o avanço do pecado, até que Cristo viesse. Gálatas 3, do verso 23 ao verso 24, diz que a lei era o tutor que nos preparou para a chegada do Messias. É como uma pessoa que pegou na nossa mão, mostrou o nosso erro e nos disse: olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu vou apresentar para você alguém que pode salvar você do seu pecado, e esse é alguém, é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ele era bom, tinha uma função, cumpriu a sua função.
lei era encerrar tudo debaixo do pecado. A lei é severa, todos nós somos pecadores. Cumpriu a sua função. Ela nos reduziu, ela nos humilhou, ela nos colocou no lugar onde devemos estar, num lugar de reconhecimento do quanto nós precisamos da ajuda de nosso Pai Celestial, o quanto nós carecemos de alguém que transforme o nosso pranto em alegria, alguém que mude a nossa condição caída numa condição de glória pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então a lei, ela tinha essa função de nos levar a Cristo. Todos pecaram segundo a lei. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lei condenou todos. Seus maiores empenhos, companheiro que me ouve, em querer fazer as coisas certas, em viver uma vida certinha, não são suficientes para resolver esse problema, porque Deus é santo. Mas graças a Deus, graças a Deus, graças eu dou a Deus por ter enviado o Senhor Jesus Cristo a nós, por ter nos mostrado um amor tão grande, uma paz que excede todo entendimento. Por isso a lei era uma provisão temporária. Ela tinha um propósito, e o propósito dela já se cumpriu, já foi cumprido. Abra sua Bíblia agora, vamos fazer duas leituras importantes. Romanos capítulo 3, verso 31. A igreja, os cristãos não anulam a lei. Não fazemos isso, nós estabelecemos ela. A lei de Deus é verdadeira. Ela nos encerra debaixo do pecado. Ela mostra a nossa malignidade. Graças a Deus pela lei, porque ela me mostrou que eu preciso de um Salvador. Então eu estabeleço a lei. A lei é verdade, mas a lei não vai salvar ninguém. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei, estabelecemos a lei. A fé apenas confirma que a lei é verdade. Só que o que aconteceu agora é muito melhor do que a lei, porque, meus irmãos, não se surpreendam, Deus vai mudando situações, mudando tempos, mudando épocas. Hoje podemos estar numa situação difícil, complicada, mas Deus, que vê além da curva, pode estar preparando algo melhor para nós. O seu hoje é pouco tempo comparado com as coisas tremendas que Deus ainda fará na sua vida e na sua história. Não fique conformado com hoje como se fosse tudo que Deus tem na sua vida. Os planos dele são maiores. Ele trabalha por nós, ele é fiel. Aleluia. A lei era uma provisão temporária. Deus tinha algo melhor que a lei. Gálatas capítulo 3, do verso 23 ao verso 25. Aqui está bem claro o que a lei faria e o que Cristo fez e está fazendo. Gálatas 3, verso 23 ao 25. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Eu não estou mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou mais debaixo da lei que me condena. Eu estou debaixo da fé que me salva e me justifica. Aleluia. A fé é melhor, a graça é melhor. Quantos podem adorar a Deus pela fé e pela graça? Aleluia. A graça, ela confronta a condenação. A graça é a solução de Deus para a condenação do homem. Os fariseus e os mestres da lei, apesar de terem armado para pegar Jesus, eles erraram na sua estratégia, porque eles olharam naquele cenário com seus próprios olhos e não com o olhar de Cristo. Na cabeça deles, eles eram um bando de justos que iam levar uma pecadora diante do mestre.
Só que Jesus viu um bando de condenados ao inferno, levando mais uma condenada para o inferno por isso, porque todos pecaram. Se alguém podia condenar a mulher, era Jesus. Aquele bando lá não podia falar nada, porque todos haviam pecado. Já que nós vamos apedrejar pecador, vamos para a pedreira e pega a pedra, porque pecador tem bastante. Mas eu não vim para condenar ninguém, eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus se cala, ele se ajoelha, escreve no chão. Eles queriam condenação, ele queria salvação. Eles queriam mais uma mulher morta e mais um pouco de sangue derramado. Ele queria derramar o seu sangue para a salvação de todos nós. Eles queriam um juízo emitido e ele queria declarar graça, salvador e libertador. O mundo precisa de salvação, não de condenação. E Jesus então ele continua naquele momento quieto, calado. E eu penso, irmãos, que Jesus anteveu a cruz naquele momento. Aquela mulher estava prestes a ser condenada pelo seu pecado, e Cristo seria condenado pelo pecado de todos nós. O que aquela mulher estava prestes a sofrer, Cristo sofreria nas mãos de homens pecadores, por cada um de nós. Então eu acho que Jesus ficou naquele sentimento, meu Deus, imaginar que daqui a pouco, quando eu subir na minha cruz, eu vou livrar a humanidade da condenação. Eu vou livrar a humanidade desse martírio, de uma religião opressora e que não pode salvar. Jesus sabia que a lei condenava, mas a sua graça salvaria. Jesus sabia que a lei evidenciava o pecado, mas ele sabia que a sua graça evidenciaria a justiça. Ele sabia que a lei apontava o pecado e os pecadores, mas que a sua graça apontaria para o Salvador dos pecadores, Jesus, ele próprio. Então a graça nos mostra uma solução. Há uma solução para a tua vida aqui nessa noite. Há um Salvador aqui nessa noite que pode te resgatar, que pode te libertar, que pode te dar vida. Maravilha! E você precisa abrir o seu coração para Ele nessa noite. Louvado seja Deus. Dentro dessa relação de lei e de graça, existe uma história da literatura infantil que virou filme. Alguns de vocês talvez já assistiram ou leram o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o segundo livro das Crônicas de Nárnia. Alguém que já leu esse livro? Já teve a oportunidade? Vale a pena, irmãos. Irmãos da igreja, comprem para ler para os seus filhos. É literatura secular cristã. É uma literatura que ela tem muitos elementos que remetem ao cristianismo, e esse livro, e esse filme principalmente, nos mostra com uma clareza tremenda o que Deus fez no que é lei e no que é graça. Na história, um grupo de 4 irmãos descobre uma terra mágica chamada Nárnia. Entram nela por dentro do guarda-roupa. Irmãos, como eu queria que meu guarda-roupa me levasse para uma terra mágica. Porque tem hora que a gente está tão atribulado que a gente não quer ver nada nem ninguém. Olha, eu já abri o guarda-roupa muitas vezes. Nárnia, cadê você? E eu só vi minhas contas para pagar e ficava triste. Mas na história, eles entram nesse guarda-roupa e eles vão parar numa terra mágica. Ali, um deles comete um ato de traição. O segundo irmão, que ele é o do meio, ele é o terceiro de idade. O nome dele é Edmundo. E nas leis que regem esse país, um traidor, ele precisaria morrer na mesa de mármore, sacrificado pela feiticeira branca, que era a rainha daquele lugar. Então, traiu, tem que morrer. E se não morrer, todo o reino vai ser submergido pelo fogo. O que aconteceu? Salvaram esse menino dela, só que daí ela veio e reclamou a alma dele. Falaram, não, vocês podem tirar de mim, mas ele traiu. Por ser traidor, ele está no meu domínio, nas minhas mãos. Ou ele morre,
ou todos vocês vão morrer? Situação difícil. Aí aparece um personagem que é o personagem principal dessa série, que é um leão. É o deus leão chamado Aslan. E ele chama a feiticeira para uma conversa a sós. Depois que eles conversam, ela vai embora, dizendo: ó, abroguei do meu direito de matar o menino, não mato mais. E todo mundo, tá salvo, tá salvo. Mas ninguém tinha entendido o que tinha acontecido. Ela então vira para o leão e fala assim para ele: como eu saberei que você vai cumprir o trato que você fez comigo? E ele dá uma rosnada para ela que ela fica branca, assustada. Todo mundo ficou, ó, o leão arrebentou, colocou ela para correr. Todo mundo estava feliz, mas o leão ficou triste. Céu santo. Naquela madrugada, na história, tanto no livro como no filme, ele sai de mansinho, sem ninguém ver. E ele vai justamente em direção à mesa de mármore. Chegando lá, está a feiticeira com toda a sua turba. E qual era o trato que eles haviam feito? Ele se ofereceu para morrer no lugar do garoto. Ele se apresentou para morrer no lugar de Edmundo. Ele então é assassinado na mesa de mármore cruelmente. E aí o mal cresce. Se a gente matou o Deus deles, agora a gente vai tomar posse de tudo mesmo. Só que, irmãos, a literatura apenas evidenciou um fato histórico inegável. É fato que o leão morreu por Edmundo, mas ele ressuscitou em seguida. Mais forte, o livro fala: a aparência dele era diferente, ele parecia estar maior e mais brilhante. E ele então vence o mal, vence a feiticeira. E Edmundo sai dessa história com uma história totalmente mudada. No final do livro, cada um dos 4 irmãos vai receber um título dado pelo próprio leão. Pedro, que era o irmão mais velho, corajoso, magnífico. Susana, que era uma mulher super educada, uma moça educadíssima, a gentil. A caçulinha, a Lúcia, ganhou o título de destemida. E agora o leão vai dar o título para Edmundo. Que título que eu dou para um camarada que traiu? Que título eu dou para um camarada que fez o Deus do leão morrer? Que título eu dou para um camarada que colocou a vida dos irmãos em risco por uma porção de doce, mas já é turco? Aí entra o mistério da graça. Porque quando o leão olha para ele e fala: eis aqui o rei Edmundo, o justo. Não é condenado mais, não é traidor mais. Eu morri por ele e agora ele é justo. Cristo morreu por você. Não foi na mesa de mármore, foi na cruz do Calvário. Ele não encontrou com uma feiticeira branca, ele encontrou com o diabo, adversário das nossas almas. Ele morreu por nós, para que eu e você que estávamos condenados ao inferno, fôssemos feitos justos pela fé nele. Você foi justificado. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso. Justificado. É interessante que quando o leão ele vai dar a explicação dele para o que aconteceu, eu até coloquei o texto aqui, um texto que eu não conseguiria decorar, mas ele vai mostrar exatamente aquilo que Jesus fez na cruz. Olha que interessante o que ele explica para as crianças desse episódio. A feiticeira pensa que conhece a magia profunda, mas ela não sabe que há uma mais profunda ainda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo, mas se ela tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar no silêncio que reina antes de tudo ser criado, ela teria aprendido outra coisa. Saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, morresse em lugar de um traidor, a mesa se quebraria e a morte teria que voltar para trás. Quando Cristo morre na cruz do Calvário,
a nossa morte se transforma em vida, a nossa sujeira se transforma em pureza, a nossa culpa se transforma em justiça, a nossa condenação se transforma em salvação, e por causa de Cristo Jesus, nós somos salvos, livres e transformados para a glória de Deus Pai. Não há mais condenação para nós. Aleluia! Não há mais condenação para nós. Obrigado, Jesus. Jesus está lá, olhando aquela mulher, os homens esperando para matar o mesmo inocente. Uma pessoa como qualquer ser humano comete erros e erra. Jesus então se volta para aquela turma, olha para eles e diz assim: eu já tenho um veredito. Vocês querem uma posição minha? Eu tenho. Aquele de vocês que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Só quem não tem pecado pode julgar. Só quem não tem pecado pode emitir juízo. Só quem não tem pecado pode condenar a morte. Algum de vocês da turma está nessa condição? A Bíblia fala que eles foram salvos. Eles foram salvos. Quando Cristo entra na nossa vida, tudo aquilo que traz condenação para nós vai sendo tirado para longe. Aleluia! Para longe. Eu vejo aqui 3 aplicações tão preciosas daquilo que o Senhor Jesus quer fazer para a gente. A primeira é que o Evangelho nos proporciona o cessar da condenação e uma consciência tranquila. Quando nós entendemos que a nossa culpa foi toda punida no Senhor Jesus, quando nós entendemos que a cruz completou toda a obra de Deus em favor dos pecadores, já não resta condenação para nós. Aleluia! Todos os nossos pecados foram punidos em Cristo e na sua cruz. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Todos os que você cometeu antes de conhecê-lo, os que você cometeu hoje e os que você ainda vai cometer, todos eles foram pregados na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso agora a minha consciência está tranquila. Eu posso falhar porque sou gente que falha e erro, mas eu olho para a cruz com esperança, porque ali o meu pecado já foi gravado e vencido, e Ele me dá, por sua misericórdia, a oportunidade de viver uma vida para a sua glória, para o seu louvor. Você pode estar caído aqui nessa noite, companheiro. Pode estar aqui ferido. Eu posso, como pastor, lembrá-lo de que os nossos erros, eles causam transtornos na obra que Deus tem na nossa vida. Mas mais importante do que isso, eu preciso te recordar que na cruz do Calvário Jesus já venceu cada fracasso, sim. E porque Ele venceu na cruz o fracasso e o pecado humano, Ele próprio pode colocar você de pé aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair se colocar sua fé no Salvador. Sair transformado, sair restaurado, sair encorajado, sair fortalecido, porque Jesus venceu na cruz por você. Então, o Evangelho da Graça faz isso. Ele cessa a condenação, tranquiliza a nossa consciência. Aquela turma teve que ir embora e a mulher ficou sozinha com Jesus. Assim o Evangelho faz com a gente. Todos aqueles que nos condenam saem, e o que resta? O Salvador Jesus na nossa vida. Se você puder abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 1 ao 4. Olha que declaração ousada, atrevida de Paulo, falando acerca do resultado da morte de Jesus na cruz. A minha esperança reside nesse versículo bíblico. Se esse texto da Bíblia não tivesse aqui, eu não teria esperança alguma. Mas Deus não nos deixou sem esperança. Romanos 8, do 1 ao 4. Todos encontraram? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou
da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todos os nossos pecados foram punidos na cruz de nosso Salvador. A lei foi cumprida na cruz quando Cristo padeceu pelo pecado. Se Ele já padeceu pelo pecado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. O que te condena nessa noite? O que te condena nessa noite? Um erro do passado, um vício que não te deixa, um pecadinho de estimação que está difícil de sair. Jesus já venceu na cruz isso por você. Aleluia! Não resta condenação para isso. E agora você pode ser livre disso, porque onde não há condenação há liberdade. Se aproprie do poder de Deus e seja livre nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa que o Evangelho da Graça nos oferece é um advogado capaz de interceder por nós, de nos defender da acusação da lei. Aqueles homens pensavam que Jesus seria o juiz daquela situação, que ele julgaria aquela mulher segundo a lei, mas ele não estava ali para ser o juiz, mas para ser o advogado daquela pecadora, que a defenderia da acusação. E por que ele fez isso? Porque hoje ele defende cada um de nós da acusação. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele pode advogar sua causa nessa noite. É por causa da intercessão dele que nós temos segurança de salvação. É por causa da intercessão dele que você chegou até aqui, entrou nessa casa nessa noite, orou, somente porque Jesus tem advogado a sua causa, tem defendido você da lei do nosso adversário e tem nos dado certeza de salvação. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? É bom saber que esse advogado se coloca de pé para pelejar por nós. Aleluia! Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 31 a 34. Se existia alguém ali que poderia condenar a mulher, era Jesus. Ele não tinha pecado, mas ao invés de condenar, ele libera graça, ele emite graça, ele oferece salvação, ele oferece perdão. Romanos 8, 31 a 34. Todos os irmãos compraram? A palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aleluia. Quem tentará acusação contra nós? Essa acusação, irmãos, não é a troca de farpa que acontece na igreja de vez em quando, viu? A gente gosta de usar esse versículo, não tem nada a ver. Essa aqui é a acusação com respeito à nossa salvação. Quando o diabo, quando a nossa consciência, quando o ímpio questiona a nossa salvação, nós podemos com fé declarar esse versículo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Se o diabo falar para você que você não está salvo, ele é um mentiroso. Jesus comprou você com seu próprio sangue. Se alguém do mundo falar para você que você não é crente coisa nenhuma, você pode falar para ele: eu não estou pronto ainda, é verdade, eu estou aprendendo a servir a Deus, mas eu já não sou quem eu era. Ele morreu por mim e me justificou. Aleluia. A sua própria consciência
você de algo. Deus é maior que a sua consciência. E se Ele falou que o pecador é justificado pela fé em Cristo, estamos justificados e pronto, acabou. Eu ando pela fé em Deus e não pela minha consciência. Eu acredito na palavra de Deus e não na acusação do mundo. Eu ouço o Espírito Santo e não o acusador. Eu sou justificado pela fé no Senhor Jesus. Você está seguro da sua salvação? Será que isso é motivo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Aquele que vem a mim, Jesus diz, de maneira alguma não sairei fora. Você só sai do redil de Jesus se você quiser. A porta está aberta, mas Ele não coloca ovelhinha nenhuma para correr. Pelo contrário, se uma tenta fugir, Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se desgarrou. Que Jesus maravilhoso esse é. Quem sabe Ele não está aí no seu encontro aqui nessa noite. Quem sabe Ele não está vindo até você pela palavra para te lembrar de que Ele morreu na cruz por você e de que você pode ser salvo e restaurado se você colocar sua fé nele. A terceira coisa que o Evangelho da Graça nos concede é o amor permanente de Deus, que é capaz de nos transformar conforme a imagem de Jesus Cristo. Eu acho tão interessante, irmãos, que Jesus, Ele se preocupa com aquela mulher. É lindo isso. Irmãos, eu numa situação dessa, eu ia ficar tão sem jeito para fazer alguma coisa, irmãos. O que fazer? A mulher foi pega no ato. Eu posso ter uma atitude moralista e largar ela lá. Mas Jesus, Ele olha para a mulher com um olhar de compaixão, com carinho, e Ele fala assim para ela: mulher, não chamou ela de adúltera, chamou de mulher. Porque Jesus, irmãos, apesar de saber que nós somos pecadores, Ele sabe que nós temos uma alma, sabe que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele se importa com o ser humano. Então Ele não lembrou do pecado dela. Ele não é fariseu. Ele chamou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aleluia! Aonde? Dá uma olhada à sua volta, irmão. Vê se sobrou alguém. Foi todo mundo embora e eu fiquei aqui com você. Não importa que você é uma adúltera, não importa que você é uma pecadora, você precisa de mim. Eu amo você, eu vim para te salvar, para te transformar, para te dar uma outra vida. Eu vou ficar com você aqui. Você pode não estar todo atrapalhado na sua fé, Jesus fica pertinho de você. Aleluia! A única segurança que temos é que Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus não falha nas suas promessas. Se Ele diz que vai ficar, Ele fica. Você pode glorificar o nome dele por isso? Aleluia! Aí Jesus pergunta: mulher, ninguém te condenou? Ninguém? Você não tomou nenhuma pedradinha? Não teve nenhum acusadinho que pelo menos achou que ele tentou? E ela: não, Senhor, ninguém me condenou. Quando a graça salva, não há espaço para condenação. Aí Jesus diz para ela: olha só, eu também não te condeno. A graça salva, mas a graça também educa. Vai e não peques mais. Agora, mulher, você aprendeu que você é amada por Deus. Então você não precisa da ilusão do amor dos homens. Agora você aprendeu, mulher, que se você falhar, você pode ser vítima de uma outra situação dessa. Aprenda com o teu erro. Aprume os teus passos. Valorize a salvação que eu dei para você agora, porque era para você morrer. E viva uma vida que vale a pena ser vivida. Irmãos, a gente só consegue largar um amor conhecendo o outro. Essa é a verdade. Pergunta para alguém que teve um relacionamento rompido e sofreu com isso, se foi fácil preencher o vazio do coração. Só conseguiu se surgir um outro amor maior. Assim a graça nos dá algo que pode nos libertar
definitivamente do poder do pecado. Nós amamos o pecado, não se iluda, a gente gosta de pecar. A gente gosta de perder culto de terça-feira para ir no shopping. A gente gosta de perder a escola dominical para ficar dormindo até tarde em casa. Chama alguém para uma festa, vai todo mundo. Chama para uma oração de sexta-feira, vem ninguém. A gente gosta do pecado. O pecado é um amor para a gente. Pastor, é uma indireta? Não, é uma direta reta penetrante. É um papo retíssimo. Então, para a gente abandonar um falso amor, Deus nos deu um amor verdadeiro. Quanto mais nós amamos a Deus, menos nós amamos o pecado. Quanto mais nós conhecemos a Deus e as riquezas da sua graça, menos domínio o pecado vai exercer em nós. A mulher saiu daquele encontro sabendo que era amada pelo Senhor Jesus, então podia mudar de vida. Você está sendo esclarecido aqui nessa noite que Deus ama você. Só que é o mesmo Deus que diz para você que não tem nenhum acusador mais contra a sua vida, que Ele próprio não vai te condenar, Ele também está dizendo para você nessa noite: você tem que parar de pecar. Você tem que abraçar uma vida que vai trazer glória para o meu nome. Viver uma vida que vale a pena ser vivida, para que você não seja mais um que vez ou outra vai estar caído diante de acusadores, mas ser aquele que está de pé porque confiou em mim e decidiu fazer a diferença. Eu quero dizer para você nessa noite que Romanos 8, do verso 35 ao 39, fecha essa reflexão. Irmãos, uma vez consumada a obra de Cristo na cruz, nós fomos aprisionados pelo amor de Deus. Coisa linda! Nós somos cativos agora do amor do nosso Pai Celestial. De tal forma, é como se Deus colocasse um imã na gente que atrai o amor dele. Não tem para onde a gente correr que a gente escape do amor desse Deus tão maravilhoso que nos ama e que enviou seu próprio Filho para morrer por nós. Romanos capítulo 8, do verso 35 ao verso 39. Todos irmãos contrários? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada te separa do amor de Deus. E é por isso que você pode andar em novidade de vida. É por isso que você chegou aqui nessa noite. E diante de algo tão lindo que Jesus fez, cabe a nós, pela consciência de que nós temos um Deus que nos ama, decidirmos viver uma vida em gratidão, em reconhecimento desse amor. Porque Cristo me ama, eu preciso viver para Ele. Porque Cristo me livrou da condenação, eu preciso levar salvação para todos aqueles que necessitam. Porque Cristo me perdoou, sendo eu um pecador, e provou assim o seu amor por mim. Eu vou viver o resto dos meus dias para a glória dEle, para adorá-lo e para agradecer. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.